Bom dia a todos e todas. Estamos de volta para trabalhar a nossa unidade 4 do nosso módulo Homem, Pensamento, Cultura, abordagens filosóficas e antropológicas. Essa unidade 4 é intitulada Dever Humano, Valores e Educação e será uma unidade dividida em duas partes, na medida em que ela tem um conteúdo que necessita de certa explicação mais demorada, mais elaborada. Então, nós vamos trabalhar nesta aula de hoje e na próxima a mesma unidade, sendo que em dois momentos. Dever humano, valores e educação. Qual o significado de educação para você? A educação influi na formação do caráter ou ela é apenas uma ferramenta para a formação de conhecimentos humanos? A partir dessas duas questões, nós vamos entender por que o ser humano encontra na educação a sua segunda natureza. E qual é a razão, qual é a necessidade, qual foi o motivo que levou o ser humano a ter na educação uma ferramenta para a construção dessa segunda natureza. Assim, nós vamos trabalhar nessa unidade a diferença entre valor e preço. Nós vamos entender por que nós vamos fazer a seguinte afirmação: o ser humano tem valor e todas as outras coisas têm preço. Nós vamos trabalhar a educação como formadora de habilidades, aquilo que nós já havíamos começado a tecer lá na unidade 3, falando da educação, da relação da educação com o trabalho, na qual a educação tem a finalidade de ensinar um determinado ofício para a pessoa atuar na vida social e retirar desse trabalho a sua subsistência. E vamos também trabalhar a educação como formadora do caráter. A educação, ela influencia na forma como eu vivo? Ela influencia na forma como eu sou? É isso que nós vamos perceber agora. Mas eu vou começar falando dessa distinção primeira, valor e preço. Ora, quando eu digo todas as coisas têm preço, somente o ser humano tem valor, eu estou me reportando a um sentido ético que o ser humano tem em detrimento de todas as coisas, né? Veja, o ser humano é a única coisa que não pode, é o único valor que não pode ser alienado, ou seja, não pode ser vendido. A gente percebe isso quando a gente está trabalhando, por exemplo, a questão da doação de sangue, da doação de órgão. Por que doação? E por que o doador tem que ser essa pessoa desconhecida? Eu não posso entrar em contato com o doador que vai me doar sangue ou que vai me doar um órgão. Porque doação implica voluntariado e voluntariado implica anonimato. E a gente vê com certo asco, digamos assim, a ideia, por exemplo, de uma pessoa vender sangue, se ela pode doar o sangue, se refaz, ela tem as condições de saúde físicas e fisiológicas para doar sangue, nós vamos ver com certo asco, uma pessoa dizer, eu não vou doar sangue não, eu vou vender. Não é? Então, por que isto? Porque nós vemos na vida humana um valor que não pode ser quantificado como mercadoria. Nós estamos percebendo o ser humano e tudo o que compõe o ser humano como algo que eu valorizo para além do preço. É diferente de eu entrar numa loja e comprar um computador. Aquele computador ficou velho, o que eu faço? Eu compro um outro, boto aquele no lixo. Não é isso? Eu não faço isso com o ser humano. O ser humano, quando ele chega a certa idade, ele é aposentado, ele tem que ter respeitado o seu valor de trabalho no passado, ele tem que ser respeitado por sua história, ele tem que ser respeitado por aquela pessoa que agregou um conhecimento maior que outras, não é? Que tem uma experiência de vida, que tem um exemplo a passar. Tudo isso está na esfera
da educação, mas a qual não pode ser quantificada. Portanto, eu estou falando de valores da vida. Ao morrermos, nós não somos simplesmente jogados fora, sepultados. O que acontece? Nós somos velados, tem um cemitério, tem uma, como é que a gente chama? Tem uma oração, não é? É como quem vai casar, está começando a vida. Então, ela tem toda uma celebração. Assim é o momento da morte. Eu não descarto o ser humano como eu descarto qualquer outro objeto na natureza, qualquer coisa na natureza. Não, eu trato o ser humano como um ser que tem valor e que, portanto, eu não posso aquilatar na medida da moeda, na medida do preço. Então, o que você compreende quando lê isso, não é? Nós vamos ter que valor possui significado simbólico. São referências simbólicas pelas quais, olha aqui o que é o valor, né? São referências simbólicas pelas quais você dá ou não importância ou peso às coisas, às pessoas, às ideias, às ações e os acontecimentos. Ora, as pessoas em todos os lugares, elas dão peso às coisas do mesmo modo? Claro que não. Elas são influenciadas por sua cultura, por sua escolaridade, por sua religião. Por exemplo, a Índia é um local onde a vaca é valorizada acima do ser humano. O que é que nós aqui no Ocidente pensamos disso? Como pode um animal, uma vaca, ter mais valor que eu, que sou ser humano? Não é? Então, isso tudo são objetos de reflexão, porque nós vamos perceber que os valores, assim como eles influenciam na cultura por meio da educação, eles também são forjados pela própria educação e pela própria cultura em que se vive. O exemplo está aí, o exemplo da Índia, que não vai valorizar o ser humano do mesmo modo que nós valorizamos aqui no Ocidente. Como é que a gente vai entender valores? Eu vou entender que existem diversos tipos de valores. Existem valores ideais e valores materiais. No âmbito dos valores ideais, eu vou ter o belo, o bem, o bom, o justo, eu vou ter a dignidade humana, o trabalho e o labor e a verdade. Eu vou chamar esses valores, todos estes aqui, de valores ideais. E por que eu chamo eles de valores ideais? Porque, na verdade, são concepções que cada ser humano vai atribuir independentemente do outro, vai ter para ele. Quando eu digo que algo é belo, é porque aquilo me tocou, aquilo me fez pensar em algo bom, em algo belo. Entretanto, eu posso apenas compartilhar que considerei aquela obra de arte, ou aquela pessoa, ou aquele edifício como belo. Eu não posso, em momento nenhum, exigir que a coletividade considere aquilo também como belo. Por isso que é valor ideal. O bem, a mesma coisa. Como é que eu vou entender a ideia de bem? O que é bem para a minha cultura pode não ser lá para a Índia. Por exemplo, a questão da vaca ser mais valorizada que a mulher. Eu não considero que isso seja nem bom, nem justo e nem digno, porque eu não entendo na minha razão, na forma da minha razão, como eu vejo as coisas, eu não entendo como que uma mulher que gera vidas, que trabalha, que tem participação social, vai estar abaixo de um animal. Então, só que a mulher indiana, muitas vezes, passa despercebido. Como ela já nasceu na contingência daquela cultura, para ela, isso é normal. Ela não vai se ver
abaixo da vaca. Ao contrário, ela vai ajudar a prosperar aquela cultura, aquela religião. E valores materiais? Valores materiais eu vou entender a vida humana, obras de arte, água, fonte de recursos não renováveis, as florestas e etc, e etc. Ora, veja bem, a vida humana, ela é um valor. Ela é um valor. Mas de que vida humana eu estou falando? Eu estou falando da vida humana que está estabelecida no mundo e eu reconheço que existe ali um ser vivo, um ser produtivo. Ah, professora, então a pessoa que está em coma, a vida dela não tem valor? Não. Ela deve ser tratada como este ser de dignidade, como este ser de valor, até que a vida dela realmente se extinga. E de todo modo, ela ainda vai, essa vida humana ainda vai seguir como história, tendo valor. Por exemplo, o nosso caso aqui, que estamos estudando ética, nós vamos ouvir muito falar em Aristóteles. Aristóteles viveu na Grécia antes de Cristo. Aí, fisicamente, eu posso dizer que Aristóteles está morto. Mas na medida em que nós estamos em contato com os seus livros, estamos aprendendo e estamos ensinando por meio dele, eu tenho que dizer que ele está vivo, não é? E hoje, com a tecnologia, as pessoas vão se tornando cada vez mais imortais, né? Veja o exemplo das obras de arte que estão na internet. Essa aula mesma é uma aula que me torna, de certo modo, imortal. Na medida em que, mesmo que eu não esteja aqui, ela pode ser transmitida inúmeras vezes. É o que acontece com as obras, os artistas. Há pouco tempo morreu José Wilke. Morre com ele a obra? Não. Se as novelas forem ser reprisadas, a imagem dele vai estar ali. Então, essa vida humana, quando eu reconheço que é uma vida, ela é um valor material, porque ela tem ânima, ela tem movimento. As obras de arte. A obra de arte também é um meio de se imortalizar a própria vida cultural humana, né? Existe um filósofo chamado Max Scheler. Ele era teólogo. Ele escreve um livro interessante chamado, né, A Vida Eterna. Acontece que quando a gente fala desse título, as pessoas pensam que ele está se referindo à vida no reino de Deus, à vida depois da morte, à vida da alma. Mas não. Max Scheler vai dizer que a vida é eterna na medida em que, apesar de eu não existir mais, outros vão seguir existindo. A morte passa a ser apenas para aquele indivíduo, mas a vida humana como espécie, ela é eterna, ela não acaba nunca. E isso volta lá o nosso primeiro modo no Devir, quando nós falávamos aqui que o ser humano é condenado à evolução. Ele está sempre evoluindo. Nesse sentido, a vida é eterna, porque jamais o ser humano vai se extinguir, ele vai sempre permanecer. Agora, a água. A água é um valor material. Entretanto, assim como os recursos não renováveis e as florestas, a água pode vir a acabar do planeta. E quem é que vai se responsabilizar pela durabilidade desses valores? Quem é que vai tomar conta disso? Nós, seres humanos. Porque a nossa capacidade racional, ela existe para que nós nos mantenhamos e nos construamos como seres responsáveis. Nós não podemos fugir da responsabilidade com o ambiente e com os valores, tanto ideais e principalmente com os valores materiais, como a água, fontes de recursos não renováveis e as florestas. E por que nós não podemos fugir dessa responsabilidade? Porque nós somos educados para preservar. Mas eu não preservo só para mim, eu tenho que entender que eu preservo também para as gerações futuras. Ora, todo ser humano que nascer agora e daqui para frente, ele vai precisar de água.
todo ser humano que chegar na Terra hoje ainda vai precisar de energia elétrica, vai precisar de petróleo, pode precisar de carvão, de uma série de recursos não renováveis. Então eu tenho que entender que eu não posso gastar tudo. Todo ser humano que chegar hoje na Terra, ele precisa respirar. E ele tem direito a respirar um ar mais puro, um ar melhor, ter um ambiente refrescado por florestas. Então, eu não posso, em detrimento do meu desejo, acabar com as florestas. Ao contrário, eu sou responsável exatamente por manter esses bens, né, esses valores materiais constantemente existindo para atender não só a mim, mas as gerações que virão. Como é que eu faço isso? É entendendo que também os valores são construídos social e culturalmente. E você participa da construção e da transformação deles, aceitando ou não aceitando os valores ensinados a você. Ora, essa palavra construção e transformação me chamou a atenção para uma coisa. Veja, lá no século XVII, quando a gente falou do Francis Bacon, ele dizia conhecer a natureza para dominá-la. Não era assim que funcionava? Foi essa máxima que a gente trouxe, né? Foi, o homem tinha que conhecer a natureza para dominá-la, para transformá-la, não é? Entretanto, ele coloca aqui a questão cultural, não é? E vai dizer que nós aceitamos ou não os valores ensinados. Veja, hoje, nisto que nós vamos chamar espaço ecológico, momento ecológico, nós não podemos ser egoístas e pensarmos que a natureza está à nossa disposição. Ela continua lá, na situação dela, mas nós não podemos apenas usar, apenas transformar, apenas intervir e dominar. Nós temos que entender que para nós vivermos nisto, que é a condição humana, como vai dizer Hannah Arendt, nós temos que preservar. E isso requer o quê? Requer uma construção social baseada numa educação que preveja a vida com importância global e não só a vida humana como um valor, mas aí ela vai ter que expandir, ela vai ter que ver a vida natural como um todo num valor só, num valor único. Por quê? Porque eu sou ser humano, eu dependo do ambiente. O ambiente pode não depender de mim, mas eu dependo dele. Então, quem é que tem que cuidar? Sou eu, que sou a parte mais fácil de se extinguir nesse processo. Valoramos com base no que sentimos, olha aqui a nossa educação surgindo de novo, e com base no que aprendemos com os outros, nas condições em que vivemos. Aqui deu um tiltzinho, né? Nesse slidezinho, que ficou que. Na verdade, é nas condições em que vivemos, ok? Então, olha aí a educação. Quando nós nos formamos, né? A minha geração, eu costumo fazer esse parâmetro, porque a minha geração, coitada, foi assim, né, detonada, está sendo detonada agora. Mas vamos lá. A minha geração, ela foi educada no princípio bíblico, né? Que Deus criou o paraíso. Aí Adão comeu a fruta do conhecimento. Só que quando Adão foi inquirido, ele disse não, que ele só tinha comido porque Eva mandou. Aí Eva, quando foi inquirida, disse não, a culpa foi da cobra. Olha aí a natureza sendo responsabilizada pelo erro humano. Daí para frente, ninguém nunca mais assumiu responsabilidade por nada. Sempre a culpa é do outro. Eu não aprendo porque a apostila não é boa, porque a escola não é boa, eu não trabalho porque o trabalho não dá as condições, eu não faço isso por isso. Nunca mais nós nos colocamos como sujeitos da ação, né? Passado esse período
né? Da culpa da natureza veio o dilúvio, que salvou as espécies, mas salvou apenas um par de cada espécie e a família de Noé. Veja que todo o resto da natureza se acabou no mundo. E aí, se nós vamos sair do plano histórico cristão, nós vamos entrar agora no plano da geografia, né, da Terra. Nós vamos entender a Terra como um planeta que está sempre em mudança e que teve uma época que não existia o ser humano, só existia a fauna e flora. Esse planeta aqueceu a tal ponto que morreu tudo. Isso foi na época dos dinossauros. Então, veja, a gente vem de uma educação em que a natureza, ela se revolta, mas é sempre a natureza tida, né, nos animais, tida na fauna, na flora, que está perecendo. O ser humano não. O ser humano está sempre sobrevivendo a ela. Quando nós aprendemos isso, nós passamos a ter uma lógica de que a natureza sempre está à nossa disposição. Mas a ciência foi evoluindo a tal ponto que se chegou à conclusão que a Terra, com seus recursos renováveis, ela iria se extinguir. Então se começou a gerar uma nova consciência, que é a consciência dessa, que a gente está falando, dessa responsabilidade pela natureza, pela fauna, pela flora, na medida em que outras pessoas precisam desse planeta, tanto quanto nós, e que nós temos que aprender, olha aqui, a nos responsabilizarmos por esse planeta e não apenas dominarmos e não apenas transformarmos, né? Tanta tecnologia, nós vamos ver o que é que nos espera. Quando eu começo a pensar nessa questão dos valores, eu tenho que criar uma estética. O que é uma estética? Quando a gente fala em estética, a gente pensa assim, um salão de beleza, uma loja de roupas bastante elaboradas, que vão o quê? Melhorar a aparência das pessoas. Mas a estética, o valor estético, é algo que eu realizo com o meu pensamento. Ou seja, através da reflexão, eu começo a modelar um novo modo de ver as coisas. Veja, com a evolução das ciências, se foi melhorando a relação do ser humano com a natureza. Se foi entendendo que ele não pode só dominar, só transformar, que ele tem também que preservar. Isto foi o que? Um agregado, um valor estético. Hoje passa-se a se pensar na natureza como algo que deve ser preservado. O que aconteceu? Melhorou, não é? A ideia e a realidade sobre o mundo, né? Então, o que é o valor estético? Consideramos valor estético a forma melhorada como as ideias e realidades sobre o mundo se nos apresentam. Então, eu tinha que a natureza era algo que eu dominava, que eu transformava, mas agora acrescentei com o pensamento, com a reflexão, com a ciência, com a educação, eu acrescentei outra coisa. Eu acrescentei que a natureza deve ser preservada. Isto é o quê? Um valor estético que eu agreguei. E o que é o valor ético ou valor moral? O comportamento considerado correto para a vida social é chamado de moral e a valoração da moral é chamada valoração ética. Ora, a vida social, ela é uma vida que ela precisa de ordenamento. Todos nós estamos aqui cumprindo um horário, então tem a hora de chegar, tem a hora de sair para almoçar, tem a hora de retornar e a hora de finalizar o dia. Tem as metas a cumprir, os planos para entregar, tudo é
é regulado. E por que é necessária essa ordem? Para que as coisas funcionem. Porque se todo mundo fosse fazer como acha que é bom, um chegava 8 horas, o outro ia chegar às 10, outro ia chegar meio-dia. E ficava uma coisa desordenada. As pessoas não iam ter isto que nós vamos chamar organização política. Mesmo que você esteja dentro da sua casa, você está fazendo política na medida em que você está organizando a vida das pessoas que moram, que residem ali. Então, você tem a hora de levar a criança para a escola, você tem a hora de sair para trabalhar, de retornar, preparar almoço, etc, etc. Isso nós vamos chamar uma lógica de política interna, que é o que você está fazendo na sua casa. E isto também é o que nós vamos chamar de comportamento moral e de ética. E por que nós vamos chamar esse comportamento de moral? Porque no momento em que eu sigo a regra adequadamente, um comportamento, eu estou contribuindo não só comigo, mas eu estou contribuindo com o convívio social como um todo. A ideia de comportamento moral não é apenas para a vida individual, ao contrário, ela é para a substância, para dar alimento, para manter adequadamente a vida social. E a aceitação disso eu vou chamar de valoração ética. Como é que surge a moral? Nós vamos entender que a moral só surge quando o homem supera a sua natureza puramente natural, instintiva, e possui já uma natureza social. Isto é, quando já é membro de uma coletividade. Veja, antes de ter uma vida coletiva, antes de ter uma vida em comum, os seres humanos não podiam falar em moral, não podiam falar em ética. Por quê? Porque não havia regras a serem seguidas. Por isso que você vai ler lá nos contratualistas, Rousseau, Locke, Hobbes, Kant, não é? Eles falando de um hipotético estado de natureza, que é um estado onde há ausência de justiça. Mas por que ele diz ausência de justiça e não injustiça? É ausência de justiça porque eu não conheço outro critério. Então, se eu sou forte, eu adquiro uma coisa. Se eu sou mais fraco, eu perco aquela coisa. É nesse sentido que vai se funcionar. Quando nós entramos para um estado de sociedade civil, eu vou entender que esse estado de sociedade civil me exige determinado comportamento. Por quê? Porque se eu não agir dentro desse comportamento que a coletividade me pede, eles podem me punir, eles podem me retaliar. E o que é ética? Podemos afirmar que a ética é um conjunto de valores amplamente codificados, cujo fim é ordenar a vida humana, social e politicamente. Ora, o que é esse amplamente codificado? Nós vamos ter Declaração dos Direitos Humanos, nós vamos ter os códigos das diversas profissões, código de ética do advogado, código de ética médica, não é? Código de ética da enfermagem. Nós vamos ter Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, olha aí, englobando a vida do ser humano e do ambiente e no ambiente. Nós vamos ter Declaração de Helsinki. Nós vamos ter vários códigos que vão regular o comportamento humano. Isto é o quê? Isto é uma forma de ver a ética. Mas a ética é só a codificação? Não. A ética é também um processo subjetivo, em que o ser humano, o próprio ser humano, identifica quais os princípios, quais os valores que são importantes para regulamentar, para regular e dirigir a sua vida.
tanto política quanto socialmente. Chama-se moral o conjunto de regras e valores sociais que organizam e orientam o comportamento e a ação dos indivíduos nas relações sociais. Ora, a organização da vida social, ela não pode se dar sem um código. Tá aí um código que eu gosto muito de lembrar, é o Código de Trânsito. O trânsito é um exemplo mais cabal da necessidade de organização. Por que eu estou usando o exemplo do trânsito? Porque o trânsito, se você não seguir aquela regra, o que é que acontece? Você perde as vidas, né? Quando não, você perde bens materiais, mas vai ter perda. Então, é para isso que existe a regra, para que a vida seja valorizada ao ponto de eu não precisar meramente seguir um código. Mas o código, ele vem existir para quê? Para organizar e orientar, isso aqui é um R, e orientar a vida e o modo como o ser humano vai viver em sociedade. Ora, se não tivesse o Código de Trânsito, saía um pela direita, outro pela esquerda, aquela bagunça, um entrava no sinal. Por exemplo, hoje, pela manhã, o sinal aqui perto do estúdio do IFRO, ele deu problema. Então, todo mundo estava assim, chegando perto do sinal, parando, olhando devagarzinho quem é que ia seguir, quem é que ia entrar. Por quê? Causa problema, o sinal está falhando. Causa problema porque se a pessoa vem numa velocidade exagerada, ela de certo está correndo risco de provocar ou sofrer um acidente. Então é preciso que as coisas em sociedade também sejam organizadas. Mas quando nós falamos de ética ou moral, nós estamos falando de um plano de organização que é muito maior, que é o plano de organização política. É o plano que diz como as pessoas vivem e como elas devem se relacionar e agir em sociedade, a fim de que a sociedade se torne produtiva e garanta a vida boa de todos os cidadãos e cidadãs. É assim que funciona. Considerando que os valores são ensinados e a ética e a moral aparecem como componentes curriculares nas diretrizes escolares, vamos entender que os valores são ensinados. Mas quais são as bases desses valores? Quais são os valores que eu ensino? Numa resposta breve, podemos dizer que a base do ensino ético e moral é a reflexão. Eu tenho que pensar para mudar. Nós, seres humanos, temos que entender o seguinte: nós nascemos dotados de razão, exatamente para fazermos diferença. Se eu penso, é porque eu quero melhorar ou modificar uma situação que não é tão boa. Várias questões nós já melhoramos nisso. Uma grande evolução aqui para responder, mas para que refletir? Sobre o que refletir? Uma questão muito interessante é a própria evolução dos direitos humanos. Os direitos humanos são todos uma consequência, não é? Da reflexão que o ser humano faz sobre a sua própria postura no mundo e diante do mundo. O progresso moral. A história nos apresenta uma sucessão de morais que correspondem às diferentes sociedades que se sucedem no tempo. Mudam os princípios e as normas morais, a concepção daquilo que é e daquilo que é mal. Veja que o Vasque está dizendo aqui que o tempo também opera no sistema de valores. Teve uma das nossas aulas, quando nós falávamos da cultura e da educação, em que nós citamos o exemplo da Carlota Joaquina, que criança foi desposada por Dom João VI. Veja que no tempo, com o tempo, se percebeu que aquela prática não poderia seguir ocorrendo. E aí, hoje, é proibido. Menor só casa se for autorizado pelos pais, e tem todo um processo legal para dar
conta dessa situação. Então, o progresso moral do ser humano, ele também é modificado ao longo do tempo. Mas por que ele é modificado ao longo do tempo? Porque novas gerações vão chegando com novas ideias, novos pensamentos e novas reflexões e vão mudando algumas teorias antigas. Podemos perceber que a educação reflexiva acha-se na base, olha aqui, da formação moral de um povo, como construtora de mentalidades e desmontadora de outras. Veja que a educação, ela constrói uma mentalidade e desmonta outra, como nós falávamos da natureza. Hoje, a natureza é um objeto de responsabilidade e preservação, e não mais de uso. Chegamos a esse ponto como? Com a educação reflexiva. Chegamos nesse entendimento como? Com pesquisas, ou seja, com o uso da razão reflexiva. Foi isso que fez com que nós desmontássemos a ideia de que a natureza devia ser dominada pelo homem, devia ser modificada pelo homem e passamos agora a mentalidade de que a natureza é um valor e que, portanto, ela deve ser preservada. Né? Educação como formadora do caráter. Vamos perceber que a educação, assim entendida, não se dirige apenas ao ensino de competências e habilidades. A educação é também a ferramenta principal na formação do caráter individual e coletivo. Ora, mas como é que eu formo com a educação? Ora, nos exemplos, não é? Eu vejo as pessoas se comportarem, as famílias reagirem, como a criança vive hoje, e isso tudo vai me dando condição de modelar o caráter individual e coletivo. Hoje a criança, ela vai para a escola, ela aprende a colocar a plantinha. Na minha geração, a gente só fazia isso no dia da árvore, no dia do índio, a gente se pintava, não é? Tinha essas brincadeirinhas na escola, mas hoje não. Hoje tem escolas que possuem sua própria horta para que as crianças preservem, cultivem, não é? Aquilo ali. Desse modo, nós vamos passar para as atividades e reforçando que nós vamos pedir para o nosso aluno, nessa atividade em especial, que ele prepare pequenas redações. Essas redações, eu volto a afirmar, elas têm o interesse de fazer você já ir melhorando o seu pensamento, a sua escrita, para você fazer um bom memorial e ter uma boa aprovação ao final do curso. No mais, nós vamos estar aqui para tirar suas dúvidas sobre a atividade, fazendo com que você reflita sobre o papel do valor na formação humana por meio da educação. Como é que nós entendemos que algo é um valor ou não? O que isso nos afeta simbolicamente? Desse modo eu me despeço e nos encontraremos logo mais. Tudo de bom a todos e a todas e obrigada.